a pastora Redes me convidou, pastora, é engraçado que foi de Deus mesmo, porque na hora que a senhora me mandou mensagem, eu logo falei assim, não, eu estou disponível. Mas eu falei, meu Deus do céu, eu não falei com minha pastora primeiro, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu não falei com minha pastora primeiro, porque ela está numa campanha, mas ela falou, não, vai em paz, e não sei, Jesus. Eu falei, amém, Jesus, porque é da vontade do Senhor. Quando é da vontade do Senhor, irmãos, às vezes nem nós percebemos o agir de Deus. Amém? Abram em Josué 6, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor já falou lindamente comigo essa noite. Eu creio que com os irmãos também. Grande e poderoso é o Senhor, em verdade. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Amém? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado a tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus homens valorosos. Agora verso 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes às buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonífero da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Irmãos, quero enfatizar algo aqui, ó. Vamos lá, o verso 20 de novo. E gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes a buzina, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonífero da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Amém? Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um aqui. Obrigada pela presença maravilhosa do Senhor em nossa vida. Mesmo não sendo merecedores, Pai, a tua vontade tem derramado sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Espírito Santo de Deus, faça a tua vontade sobre a minha vida, Senhor. Use os meus lábios e assim for da vontade do Senhor. Pai, que o Senhor possa abrir cada coração e o Senhor possa falar a cada um aqui, Senhor, aquilo que o Senhor quer transmitir em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Falar desta queda dos muros de Jericó, nós voltamos um pouco para entender o que levou o povo a chegar a este momento. O povo de Israel, no Egito, sendo escravizado, o povo de Deus clama a Ele: Senhor, não suporto mais a escravidão, não suporto mais a maneira qual estou vivendo neste lugar. Aleluia. O Senhor então decide levantar um homem e decide tirar aquele povo da escravidão e levar para uma terra prometida. Quando lemos e vemos essa promessa tão linda, nós vamos pensar e dizer: o Senhor é tão rápido de agir. Quando Ele se levanta, quando Ele desce uma promessa, algo acontece rapidamente. Mas quando
dia diário, se nós passarmos comendo costela todo dia, nós vamos começar a reclamar, que já não aguenta mais. Se nós passarmos comendo frango todo dia, nós já não estamos aguentando mais aquela situação. Vamos dizer, não aguento mais isso. Um vai dizer, estou quase virando galinha de tanto comer frango. Se nós virarmos e dizermos, Senhor, está provendo. Eu lembro que um dia eu vivi um tempo de prova, pastora. Quando eu estava grávida da minha menina Esther, de 10 anos, eu vivi um tempo de prova. Eu não trabalhava, não conseguia trabalhar, e o Senhor mandava a cesta para casa. Ele mandava arroz cristal, e eu estava querendo comer moranguinho, para quem não conhece. É um arroz para dar papito. Arroz quebradinho. Eu gosto de arroz quebrado. O Senhor mandando cristal inteiro, e eu reclamando, porque eu não estava trabalhando e eu queria comer o que eu gostava, que era o moranguinho. E aqui nós vemos que o Senhor mandando o maná do céu para este povo, e ela dentro do Senhor, está com saudade do pepino, da cebola, está com saudade daquilo que ficou lá atrás. Senhor, o processo está doendo. Antes eu não tivesse começado essa guerra, porque parece que Satanás tem se levantado. Antes eu não quisesse levantar para vir para a igreja, porque parece que quando eu levantei para ir para a igreja, a minha casa está pior, o meu filho está pior. Eu quero voltar para trás. Quando nos deparamos, nós vamos olhar para dentro de nós. Por isso que o Senhor vai dizer que todo dia nós temos que nos converter, nós temos que olhar para Ele e olhar para dentro de nós, antes de olhar para o que está pegando, para o que está do lado, atrás do que está no olho do irmão, o cisco dele, e olhar primeiro para trás o que está no nosso olho. Por quê? Porque às vezes eu estou apontando o irmão com um pecado e o meu está pior, porque eu estou andando com Deus segundo eu, mas chego na minha casa, eu estou murmurando do maná que o Senhor tem descido do céu para minha casa e para minha vida. E aí, este povo passa mais tempo no deserto. Quando olhamos e pensamos aqui assim, por que Deus tinha que enviar ele justamente para o deserto? Por que Deus nos envia muitas vezes para certos processos que nós estamos olhando para um lado, para o outro, estamos dizendo, Senhor, eu não suporto. Senhor, esse deserto está ruim. Senhor, esse deserto está doendo. Mas aí o Senhor se depara, meu filho, minha filha, tu está no deserto, mas o maná está descendo. Tu está no deserto, mas descalço você não está. Tu está no deserto, mas nu você não está. Tu está no deserto, mas frio você não passa. Calor escaldante você não passa. Porque pode até estar no deserto, mas o Senhor está cuidando no meio do deserto. A doença pode até bater, mas ainda não me matou, porque eu não sei qual é o processo do Senhor na minha vida. Eu posso até perder, mas eu ainda não sou um derrotado, porque o Senhor é na minha vida e eu sou vitorioso, porque eu tenho Cristo Jesus comigo. Este povo ali murmuravam tanto, reclamavam tanto, e o Senhor então decide que eles vejam a terra, vejam a promessa, mas não possuem aquilo qual o Senhor havia prometido. Muitas vezes nós vamos ouvir, quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre antes que aconteça. Só não morre se você estiver segundo a vontade de Deus. Se você estiver vivendo a vontade de Deus sobre a tua vida. Porque se você começar a murmurar, a reclamar, a virar as costas para Deus, você vai morrer sim. E todos verão a sua promessa, mas você não alcançarão. Irmãos,
tive uma amiga que eu orei com ela há muito tempo. E aí ela tinha um marido que dava trabalho demais. E ela na igreja, ela já não aguentava mais. Mas era orando, pedindo, tudo quanto era campanha ela fazia. E um certo dia ela disse que não dava conta mais. Pegou as coisas dela, foi embora para a Bahia. Lá afastou do Senhor, começou a viver a sua vontade. E aí, o marido dela, de repente se converteu. De repente, começou a viver um homem de Deus. Ela não quis voltar, eles não voltaram mais. O que aconteceu com tudo isso? Ele casou com outra. Hoje é um homem exemplar de Deus. Outra está vivendo a promessa daquela que orou, que o Senhor havia prometido para ela, mas ela saiu da brecha. E aqui eu percebo que se nós não entrarmos no caminho correto, no caminho estreito, o qual o Senhor tem prometido, tem nos mostrado, e continuarmos firmes, nós só vamos contemplar com os olhos. Vai acontecer na nossa vida como este povo de Israel. Contemplar com os olhos, mas de comer. Aleluia, Deus. Moisés também morre por uma certa desobediência, coração frustrado. E ele então também não alcança a terra prometida. E o Senhor levanta um que estava lá da lado. Esse que nós lemos, Josué. Josué, ele é levantado. Quando ele se levanta, eu imagino o coração dele, como estava sofrendo, porque ele era amigo próximo de Moisés. E aí, quando percebemos o verso 1 que nós lemos, se nós lermos, nós vamos perceber que o Senhor vai dizer com ele: ei, Josué, levanta, anima. O meu servo já morreu. Agora o que eu tenho é contigo. Coloque de pé, tenha ânimo. Se levante. Comece a fazer alguma coisa, porque a promessa é sobre a tua vida. Eu te escolhi, te chamei. O negócio é com você mesmo, Josué. E aí, Josué, meio memoroso, ele começa a guiar este povo para as ruas. O Senhor diz para ele: olha, você não aparta da minha palavra, não aparta da minha lei. Eu vou estar contigo. Glória a Deus. O que é interessante que nós vamos perceber, o Senhor deu a promessa para ele, mas o Senhor também diz: ei, não aparta da minha palavra e da minha lei. Eu vou estar contigo, mas é preciso você estar segundo a minha palavra e a minha lei. Josué, ele começa a liderar esse povo. E quando chega aqui no capítulo 6, nós percebemos que há uma promessa para que este povo conquiste a terra prometida, mas há obstáculos a ser atravessados. Primeiro foi o Rio Jordão, mas isso aí para o Senhor não é nada. Eles atravessam o Rio Jordão a seco, porque para o Senhor é assim. Se Ele prometeu na minha vida e na tua vida, e se estamos segundo a palavra dEle, pode aparecer rio, pode aparecer mar, pode aparecer o que for, mas nós vamos atravessar e vamos continuar marchando rumo à terra prometida. E aí, irmãos, o Senhor
Jericó. Jericó tinha muros impossível ser humano ser derrubado. Jericó tinha sua fortaleza, que homem nenhum se atreveria a ir contra ela, porque o muro era tão forte que tinha até casa em cima deles. Só que Deus gosta dessas coisas impossíveis na minha vida. O Senhor gosta de nos mostrar que Ele faz coisas infinitamente maiores do que aquilo que pensamos. Eu imagino Josué olhando para Jericó e pensando, como que essa cidade vai ser nossa? Olha, Senhor, os muros. Olha o estado. Eu já tive como Josué. Minha irmã no crack perdeu tudo em 6 meses. Quase perdeu a vida. Perdeu os filhos, porque o conselho tutelar tirou dela. Só não perdeu o marido, porque estava no mesmo caminho que ela. Estava junto com ela. Foi a única coisa que lhe sobrou. E não perdeu a casa que morava, porque a minha mãe interditou, senão tinha perdido também. Você chegava na casa dela, não tinha mais nem um copo para beber água, porque o crack tinha tomado. Um certo dia eu liguei para ela, o telefone não mais atendeu e eu fiquei preocupada, liguei para a vizinha, lá, minha irmã, quer me atender? Não, é porque ela não tem mais celular, mas eu vou levar lá para ela. Irmãos, mesmo instante, que eu olhei na chamada de vídeo, a minha irmã, de repente tudo escureceu para mim, não vi mais nada. Eu não conseguia mais enxergar ela naquele momento. Minha irmã estava só osso. Minha irmã não tinha mais dente. O crack tinha tirado tudo dela. Ela só sabia chorar. Me ajuda minha irmã, me ajuda minha irmã. E aquilo me rasgava por dentro. Porque quando é algo que a sua mão alcança, né, pastora? Tudo é mais fácil. Mas quando é algo que você tem que ir para o joelho e falar, Senhor, faz algo por mim. Naquele momento eu não consegui enxergar mais nada e naquele momento eu me desesperei. Eu falei, Senhor, a partir de agora entra nessa guerra comigo. Eu não consigo mais ver. Eu não consigo mais olhar e ver como Josué olhou. E pode até ter pensado, Senhor, eu vou conquistar essa cidade porque o Senhor já me entregou. Mas os meus olhos, Senhor, não conseguem ver a mudança sobre a vida. Me ajuda na minha pouca fé, porque muitas vezes queremos ser hipócritas de dizer, Senhor, eu acredito, Senhor, eu confio, mas na hora da verdade, tu vamos ver, nós estamos dizendo, Senhor, eu não acredito não. Eu não consigo ver não. Eu não consigo enxergar não. Eu não consigo enxergar, Senhor, a mudança sobre a minha casa não. Eu não consigo enxergar não. A mudança sobre o meu casamento não. Eu não consigo enxergar a mudança sobre a minha vida financeira. Aleluia! Eu estava olhando para Jericó. Estava dizendo, Senhor, essas muralhas aí é grande demais. Esses muros aí são fortes demais para que eu alcance. E o Senhor me lembrou, não é as suas mãos, mas as minhas mãos que vai alcançar. Não é a sua força, Josué. É a minha palavra que vai fazer esses muros cair. E eu comecei o meu processo de oração, de petição para Deus. Quando foi um dia, eu estava igual um vale de ossos secos. Só conseguia ver ossos. E o Senhor disse, começa a profetizar no meio desses ossos. Eles vão se levantar. Eles vão ter vida. Porque a palavra do Senhor lançada, ela não volta vazia. Eu falei, é tão mais fácil o Senhor mesmo liberar essa palavra do que sair da minha boca.
E o Senhor dizendo, profetiza sobre o vale de Ossos Secos. Comece a olhar, Josué. Está difícil essa muralha para você alcançar a cidade, mas começa a olhar com os olhos da fé. Aleluia. O Senhor diz, ai Josué, eu ainda quero que você faça algo. Era tão bom se ele falasse assim, eu vou te entregar e já derrubasse logo essas muralhas de uma vez. Mas o Senhor, Ele quer nos moldar e mostrar que tudo é para a honra e glória dele. Olha, você vai pegar o povo, vocês vão marchar 6 dias. E eu imagino o povo marchando e olhando para aquela cidade. Meu Deus, o que vai acontecer? Como que vai acontecer esse negócio? Porque eram todos ali caladinhos, silenciosos, mas eu acredito no coração de muitos ali estavam de nascerado. O que vai acontecer? Será que eles vão sair de lá e vão nos matar? Aí eu olho também e penso os guardas lá de Jericó, olhando assim, será que vem pedra de lá? Será que vem espada de lá? E está todo mundo caladinho, esperando a ordem do Senhor. Como em nossa vida, o inimigo está esperando. Será que ela vai descabelar? Será que ela vai enlouquecer? Será que ela vai entrar em depressão? Será o que ela vai fazer? E nós estamos lá, caladinha, esperando a ordem do Senhor ser lançada sobre a nossa vida e sobre a nossa vida. Aí tem muitos que vão olhar e dizer, eu não entendo como que você está diante das muralhas e continua em silêncio adorando esse Deus. Como que a sua casa está desse jeito e você continua indo para a igreja adorando ao Senhor? Como que tua família está desse jeito? Como que você perdeu tudo e continua adorando o Senhor? Estamos lá marchando. 6 voltas, 6 dias. E eu imagino que os inimigos já começaram a ficar incomodados. Porque o inferno é desse jeito. Se nós damos brecha para ele, porque quando meu irmão morreu, eu vejo todo mundo lá, desesperado, todo mundo desmaia, levanta e grita e corre para a rua, e o meu pai arruma carro na calçada, arruma carro no portão dos outros e tal. Aí eu escuto uns murmúrios, porque sempre tem um inimigo para acabar com a gente. Essa aí é de Goiânia, ela não gostava muito dele não, olha lá, nem está desesperada com os outros. Eu virei, cala a boca, Satanás, você não sabe a paz que o meu Jesus traz para a vida daquele que anda em aflição. Somente Ele conhece o nosso coração, mas Ele diz, eis eu envio o Consolador, e segura em tuas mãos, e diga, não temas, porque eu sou contigo. Muitas vezes, vamos querer até, porque eu imagino que muitos soldados de Israel poderiam dizer assim, já que o Senhor nos entregou, vamos invadir logo pelo portão e vamos matar logo todo mundo. Eu imagino que nossa vida, às vezes nós pensamos assim, Senhor, já que o Senhor me deu isso, vamos fazer logo uma vez, vamos acabar logo com isso. E o Senhor está dizendo, ei, continua marchando, eu dei ordem para 6 dias, você continua marchando e caladinha, só obedecendo a minha voz e continua marchando. 6 dias vocês vão dar uma volta. Mas o último dia, completando o 7º dia, vocês não vão dar 7 voltas. Porque no dia da nossa bênção é o dia que o Senhor mais vai extrair de nós. Glória a Deus. Eu imagino tanto que aquele povo já estava aflito de 6 dias ali rodando. Aí o último dia ainda tinha que dar 7
ninguém saía e ninguém entrava. Aí nós vamos olhar e dizer, Senhor, como que o Senhor vai trabalhar na porta fechada? Como que o Senhor vai fazer com as portas cerradas, trancadas, sobre a minha vida? Aleluia. Até parece que para o Senhor agir na minha vida e na tua vida, as portas têm que estar abertas. Se Ele é a própria porta da nossa vida, nós não precisamos. Ele, para agir na minha vida e na tua vida, Ele não vai precisar de portões abertos, de portas abertas. Pode estar fechado, mas eu entreguei ela em tuas mãos. Pode estar difícil agora, mas eu já entreguei ela em tuas mãos. Você pode olhar e dizer, eu não entro, mas o inimigo também não sai. Eu não consigo alcançar a minha bênção, mas o inimigo também não entra na minha casa e faz o que ele quer, não. Porque às vezes está passando umas guerras e tribulação. E aí, quando muitos estão esperando o nosso fim, nós estamos lá marchando. A porta está trancada para que nós entramos e conseguimos a promessa. Está trancada. Mas há uma promessa sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas ela também está trancada. O inimigo não pode sair de lá e fazer a minha vida o que ele bem quer, não. Eu estou caladinha, marchando 7 voltas. E o Senhor está fazendo sobre a minha vida e sobre a minha casa. E aí, irmãos, deram 7 voltas. Aí o Senhor vai dizer, toque as buzinas. Quando tocarem, o povo grita. Porque é necessário que nós reajamos diante da promessa do Senhor. Ele vai dizer, olha, quando eu ordenei, você não gritou, você não falou. Mas quando eu der a ordem, você vai gritar, você vai clamar, mas é para me glorificar. E as muralhas vão cair diante dos meus olhos. As muralhas guerreiras vão cair. A Bíblia vai nos dizer que as muralhas, elas estavam. Aquilo que era impossível começa a se tornar possível na vida daquele povo. Eu me atento, eu gosto de chegar cedo nos cultos, eu me atento desde a oração. E algo o Senhor trouxe para a boca da pastora que me alertou e te alerta aqui essa noite. As muralhas, elas não vão cair da sua vida. Elas já caíram sobre a tua vida. Quando a pastora que orava e
se marchar, mas em silêncio. 6 dias em silêncio. E aí, quando eu falava com ela, eu só falava que eu amava ela demais e tal. Quando ela falava, me ajuda, minha irmã, eu falei, estou te ajudando e o Senhor está contigo. O Senhor preparou lá e ela mudou da minha cidade, foi voltar aonde o sogro dela mora. Chega lá, não era como ela pensava. Lá é uma fazenda. Lá o pessoal da prefeitura trabalha lá porque faz parte lá do governo, essa fazenda. Irmão, paz. A partir desse dia que ela mudou para lá, já tem 3 meses que minha irmã não se vê. A minha irmã, ela já está irreconhecível de quando eu vi ela a última vez. Quando eu olhei para ela, parece que ela está mais bonita do que antes, pastor. Aleluia! Aleluia, Jesus! Ela arrumou os dentes dela. O rosto dela clareou. Aleluia! De repente, as muralhas foram ao chão. Sobre a igreja. De repente, eu pude contemplar a glória de Deus sobre a vida dela, sobre a casa dela. E eu olho como a irmã louvou aqui, cicatrizes. Esse hino falava muito comigo nas minhas orações. O meu coração, ele ardeu. E o Senhor falava para mim que o Senhor também arde comigo. Porque o nosso passado, a nossa guerra, só o Senhor sabe. Elas vão ficar lá para a memória, mas não como ferida que machuca, mas como cicatriz para nós vermos de onde o Senhor nos tirou. E o milagre que Ele fez na nossa vida. E algo eu quero trazer aqui, não só a queda das muralhas, mas algo tem que acontecer. As muralhas vão ao chão. As muralhas da minha vida, a sua vida já caíram. Mas algo é interessante. A Bíblia vai dizer que os soldados, eles correram à frente, rumo à promessa. Muitas vezes as muralhas já caíram e nós estamos sentados de braços cruzados. Só olhando a cidade. E o Senhor traz para nós essa noite aí, levanta e começa a tomar posse daquilo que Ele tem sobre a tua vida e sobre a tua casa. A muralha já foi ao chão. Então pare de ficar de braço cruzado. Se eu falei que você vai pregar, comece a estudar. Se eu falei que você vai louvar, comece a ensaiar. Se eu falei que vou te usar, comece a se entregar para o Senhor. Se Ele falou que vai fazer sobre a tua vida e sobre a tua casa, começa a dizer: ei, Senhor, eu profetizo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é tempo de nós ficarmos só olhando as muralhas que caíram. Vai lá, Daiane, prepara o louvor. Quero orar aqui rapidinho. As muralhas da minha vida, a sua vida já caiu. Mas levante. Levante de onde você está. Levante do seu comodismo. Levante e comece a buscar o Senhor. Levante e comece a orar a Deus. Levante e comece a se ofertar verdadeiramente para Ele. Levante e comece a dizer: ei, Senhor, as muralhas caíram, mas hoje eu entro na guerra e tomo posse da minha promessa. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.